Pessoas tirando a própria vida, vazamento de vídeo íntimo de alguém conhecido, internet comentando, julgando, expondo, condenando, matando. Algo de familiar e bem triste nesses últimos dias, infelizmente, que me fez dar uma afastada de tudo e que me deixou aqui pensando. Despertou uns gatilhos e por fim me fez querer vir aqui fazer esse desabafo que eu acho que, como influenciador, é o que eu posso e gosto de fazer. Uma reflexão, um alerta que, se servir pra alguém, ótimo. PC Siqueira, Jéssica do Choquei. Teve também o Lucas, filho da cantora Valquíria Santos, em 2021. A adolescente Molly Russell, de apenas 14 anos, que chegou a fazer um Instagram pedir desculpas publicamente. Ai, meu marido, homem trans, policial civil, Paulo Vaz. Vários outros casos, na verdade. Do que assustadoramente está se tornando comum. Todos esses casos têm em comum uma gota d'água que veio do tsunami desse verdadeiro coliseu digital que se tornaram as redes sociais. Até quando que o tribunal da internet vai continuar detonando a saúde mental e vida das pessoas? E esse tribunal tem um júri, uma acusação que é composta, sabe por quem? Por mim, por você, por todo mundo que está na internet. No coliseu original, para o público não importava ali existir um ser humano acuado que os leões iam devorar. O que valia era o show, para entreter, para chocar, para gritar, para comentar, para apontar, para julgar, numa histeria coletiva que o barulho era tão alto que ninguém ouvia o grito de socorro de um ser humano, que nem era visto como humano, era um objeto de entretenimento, assistido, apontado, julgado. Celular não é que nem a TV antiga, a rede social não é a novela. Quem você assiste aqui nessa tela é um ser humano, não é um personagem. Não é a Carminha, que a gente pode achar o que quiser, falar, xingar, odiar, julgar, pode querer até matar ou torcer pela maldade, se divertir, expor os defeitos, enfim. É uma pessoa real que, se você chuta, machuca, que sente, que sofre, sangra, erra, chora. Do outro lado da máquina não é um robô, não é outra máquina. Esse avatar, ele é uma pessoa real, ele é uma vida. É óbvio que a Choquei e o seu dono têm responsabilidade por publicar algo em um veículo que é deles e que é acessado por mais de 20 milhões de pessoas. Mas e cada um desses milhões que agiram a partir de lá? Eu acho que a gente precisa falar sobre a gente. A mãe da Jéssica e a Jéssica imploraram pro Choquei e pro Rafael tirarem uma notícia falsa do ar. Mas elas também imploraram para milhares de pessoas para, pelo amor de Deus, pararem. O Choquei e o Rafael podem ser identificados e julgados até por indução ao suicídio, mas como que fica esse mesmo julgamento para cada um dos milhares que estavam indo provocar, xingar, apedrejar a Jéssica, julgar sua vida, sua aparência, cutucar suas feridas, inventar coisas, julgar seu caráter sem nem conhecer, expor intimidade, xingar, fazer chacota, fazer meme, debochar, acusar de qualquer coisa. É igualzinho, né? Era no Coliseu original. O público eufórico, lotando a plateia até a desgraça acontecer. Parece que a gente não mudou tanto em alguns milênios, né? E as plataformas amam isso, porque além delas não serem responsabilizadas hoje em dia, isso gera tráfego, isso engaja, isso vai rodar mais publicidade, vai deixar o Mark Zuckerberg e o Elon Musk mais ricos. Não importa se com a verdade ou com a mentira, se com a justiça ou com a injustiça, se com vida ou morte. Plataforma é arena, mas quem compra o ingresso e deixa elas mais ricas? Quem lota elas fazendo barulho? Um barulho que não deixa ninguém ouvir aquele grito de socorro. E um grito de socorro que ainda vira deboche, né? Que um pergunta se é a redação do Enem, outro diz que não vai ler porque tem mais de 3 linhas. Enquanto os leões da Jéssica, que são suas inseguranças, sua depressão, sua saúde mental fragilizada, suas questões particulares, feridas que às vezes ninguém nem vai saber. Mas todo mundo estava cutucando e incentivando, deixando os leões da Jéssica simplesmente devorarem ela. PC Siqueira, nome pioneiro na internet no YouTube, foi alvo de acusações graves a partir de supostos prints, numa história que, pela gravidade das acusações, cabia investigar, julgar, então absolver, condenar, mas cabia a justiça. Mas quem se importa com a justiça hoje, se o julgamento do tribunal da internet entretém tanto mais e já determina uma condenação, mesmo sem álibi, sem prova, sem chance de defesa, e esse tribunal ainda te condena a uma pena perpétua. Porque para sempre, como aconteceu com o PC Siqueira, ou eventualmente eu me deparo, tem alguém que do nada surge aí nesse mundo virtual, que te lembra, que acusa, que aponta, que inventa, ataca, e sem nem ter o direito, porque nem te conhece, só por ódio.
sem qualquer noção, empatia, informação já seria pedir demais. Respeito, então, covardes anônimos quase sempre protegidos por perfis fechados, fakes. E cada um desses milhares que participam de um apedrejamento que mata, realmente a gente não mudou muito em milênios, né? Estão por aí na internet, sem serem julgados, livres, e vão fazer o mesmo talvez com outra pessoa amanhã. Meu marido tirou a vida não depois que vazou um vídeo, mas depois de virar a noite entre 2 plantões, quando ele aguentava só tomando remédio para dormir e acordar há anos, lendo a internet que levou nosso nome para os assuntos mais comentados num final de semana. Até hoje tem quem acha que um vídeo meramente faria o que fez, não tirando a gravidade e o trauma desse vídeo, a mim, que já era o vazamento e exposição criminosa de uma intimidade. Mas isso nem sentido faria num relacionamento de 5 anos, onde os envolvidos tinham as suas questões entendidas, era um relacionamento aberto, honesto, e que fazia feliz e satisfeito a quem dizia respeito. Meu medo imediato, inclusive quando eu soube, foi ele estar junto, porque ainda teria a exposição de um corpo trans. Sem isso, já foi um circo de transfobia nas redes. O peso do ataque coletivo em quem já tem uma existência fragilizada por todas essas questões. Todo o bullying transfóbico em cima de uma existência que custou a se entender e se juntaram ali a questões pessoais e profissionais do momento que estavam pesando e que não cabem expor aqui. Mas vale aqui lembrar, na profissão com maior índice de suicídio, onde a gente perde mais policial que tira a própria vida do que em conflitos, num país com números de guerra como o Brasil. E antes do que ele fez, ele inclusive desabafou nos stories sobre isso. Fez o que fez logo depois da avalanche de transfobia nas redes. Tendo todo o peso de uma vivência com cicatrizes de quem nasceu e viveu no país onde pessoas trans têm índices de depressão e suicídio até 7 vezes maior que o restante da população. Não bastasse a estatística da polícia. Mas pro tribunal da internet não importa. Não importa a narrativa. Importa o que convém a cada um falar. Nem conheceu a pessoa, não precisa ser amigo, não precisa ser família, inventa, julga. Fala o que você acha, pelo que você via ou supõe do que você via nos stories, no feed. A internet também acha que a gente deve satisfação de tudo. Se a gente deixar ou for responder tudo e dar satisfação, vira um coletivo da tua intimidade, da tua individualidade, das suas questões particulares. E não, o que não dizia respeito aos outros não é de domínio público e continua não sendo. A verdade triste é que ninguém segura a mão de ninguém. E nesse caso específico sempre vai me chocar, que eram milhares de LGBTs à espreita para manifestar sua transfobia internalizada, para zombar de um relacionamento e das suas regras, para humilhar, para julgar, para expor, para invalidar relacionamento, invalidar gênero, invalidar sexualidade, supor intimidades, cutucar gatilhos de uma vivência que custou até se entender quem era, o que gostava, sendo atacado pela comunidade que jurava que era onde encontrar apoio da galera de fora, que sempre condenou. E aí é realmente difícil, né, você lidar, porque o golpe é baixo, né? Ele vem do aliado, você não espera, nem tá armado pra isso, não tá preparado. Igualzinho no Coliseu. Num momento de tanta pressão, de tanta gente, de detonar gatilhos, desse afogamento no tsunami de ódio, alguém que já possa ter pensado em tirar a própria vida, ou de fato até tenha tentado fazer isso em vários outros momentos da vida, por exemplo, como os citados aqui nesse vídeo, a pessoa tem a faca e o queijo na mão, né? Bom, no meu caso mais próximo, não a faca, né? Infelizmente, porque a arma branca estatisticamente é menos determinante. E como policial, sugestões na vida para isso e no cotidiano e artefatos não faltavam. Assim como o PC, assim como a Jéssica, depois que a tragédia é consumada, muitas das mesmas pessoas que ajudaram a empurrar pro abismo, depois vêm postar sobre nas redes, mas aí é lamentando a perda, né? Lembrando de como aquela pessoa era importante, de como, nossa, na verdade ela precisava de acolhimento de todos. É incoerente? Fato é que a internet para muitos não importa o conteúdo. Se é zombando, se é lamentando, o que importa é seguir a manada, o que tá todo mundo falando no momento. Eu também tenho que falar, né? Eu também tenho que dar engajamento. Minha opinião também é muito importante. Se tá todo mundo zoando, cancelando, criticando, apontando, cutucando ferida, vamos junto. Ah, não, peraí. Agora tá todo mundo triste, deixa eu postar aqui o quanto eu lamento. Gente, pensa um pouco. Até hoje eu luto pela minha saúde mental, depois de tudo trabalhando ainda nesse meio digital, que hoje é um lugar onde eu tento trabalhar com o que eu construí, porque eu gosto, mas eu vivo com medo nesse meio. Tendo que andar por aí como se eu tivesse armado nessa terra sem lei, preparado para caso do nada surja
um escroto cutucando ferida, a ferida que mais me dói. E não cicatriza. É um ferimento que eu aprendi a viver com ele. E eu vou vivendo enquanto eu vou aguentando essa dor. Às vezes eu acostumo, às vezes dói, às vezes eu lembro. Às vezes aqui pela internet alguém cutuca e aí dói muito. Dói mais, porque você não só lembra daquilo, mas você se depara com a maldade humana e você não consegue entender. Se você realmente sente, se você está preocupado com quem tirou a própria vida, começa a se preocupar então com quem está vivo, para que eles não façam a mesma coisa enquanto é tempo. Para não lamentar depois. Para a internet mudar e não matar mais, é a gente que tem que mudar. A Choquei tem 20 milhões de seguidores, mas cada um dos 20 milhões de seguidores são quem? Não são robôs. É quem recebeu a fake news, que mesmo que não fosse fake news, não justificaria o linchamento da menina. Foi causar discórdia. Para quê? Para um minuto. A internet proporcionou a oportunidade fantástica e democrática de todo mundo, pela primeira vez na história da humanidade, ter voz. Todo mundo pode comentar, pode achar, pode falar o que quiser sobre todos os assuntos. Mas se antes você parar para pensar se você realmente precisa usar a tua voz ali, tua voz vai ajudar ou pode atrapalhar? Ela vai acolher ou vai machucar? Na dúvida, silêncio vale ouro. Para você e pro próximo. Pro outro que tá do outro lado da tela. Sei que eu já tô falando demais aqui e até quero pedir desculpas, mas são pensamentos que não me saíram da cabeça nesses últimos dias, nessa semana em que a gente perdeu essas duas vidas. Por culpa não só das redes, não só da internet, mas principalmente das pessoas que fazem essa internet. Desde o surgimento das redes sociais, não à toa, índices de depressão, suicídio, outras doenças relacionadas à saúde mental, problemas de autoimagem, cirurgia estética, tudo isso não para de crescer. Onde que a gente vai parar? A gente precisa parar para pensar antes de postar, porque não dá mais. A Jéssica, o PC, o Paulo, todos tinham questões próprias e cada um, com o peso das suas vivências, fragilidades, passavam por momentos onde vários fatores pesavam. E aí o peso da avalanche da internet, que só sabe quem já foi alvo de um lixamento virtual, não deu para aguentar. Eu trabalho com internet. A internet me proporcionou coisas fantásticas, mas também me tirou e me fez vítima. E pelo que eu passei e pelo lugar que eu ocupo aqui, eu senti que eu precisava vir falar alguma coisa, porque eu não consigo ficar quieto vendo que isso continua acontecendo. Por isso, se meu conselho adiantar, pensa um pouquinho antes de postar, de falar algo na internet para alguém ou sobre alguém, principalmente se for um coletivo fazendo bullying contra alguém. Você não precisa. Você não é obrigado a dar pitaco, comentar tudo. Você não precisa nem ter razão. Você não precisa estar em toda a discussão. Já parou pra pensar? Você não precisa de like, você não precisa julgar, não precisa opinar, você não precisa se meter. Você não precisa ser uma gota d'água num balde que transbordou. Você nunca sabe como o que você digitou vai bater no ser humano que está do outro lado da máquina. Nem as consequências que isso pode gerar. Você não conhece essa pessoa, a maior parte das vezes você nem sabe do que você está falando. E curioso que normalmente quem menos sabe, quem menos conhece aquela pessoa, parece que costuma ser quem mais se mete, né? Quem mais se acha no direito, mais julga, mais se acha no direito sem ter esse direito. A gente adora, né, apontar tudo para fora de nós. Mas não é só a Choquei, somos nós. Onde nós engajamos, o que nós fizemos. O que a gente deixou de fazer? O que a gente postou? O que a gente podia deixar de postar? Ou o que a gente deixou de postar no lugar do que a gente postou? No que você escolhe dar o seu tempo, o engajamento, que vale ouro para as redes sociais? Que tal trocar um pouco do tempo digital pelo real? Troca esse assunto do feed e vai, sei lá, para uma conversa de bar, curtir com seus amigos. Aliás, há quanto tempo você não faz isso? Nesses tempos onde muita amizade se resume a encaminhar meme. A gente esquece e acha que tá tudo bem. A gente tá doente, eu acho. E não percebeu ainda. O poder do perfil com milhões de seguidores ou da plataforma que bilhões usam é formado por cada um de nós. A gente decide o que tem valor, o que viraliza, o que engaja, o que vale, o que salva, o que mata. Se cada um se perguntasse, será que eu preciso? Será que ela tá bem? Pra que eu vou falar isso? Antes de postar, a Jéssica podia estar aqui. E não só a Jéssica. E mesmo com página de fofoca e fake news postando, até porque se existisse essa autorreflexão individual anterior, não sei se página, perfil baseado em fake news, cancelamento, fofoca, polêmica, maledicência, que só joga bomba e sequer propõe qualquer educação, debate, reflexão,
Eu duvido que teria como uma página acumular esse poder dessa. A gente que dá esse poder pra eles. Claro que muitas vezes vale a pena falar assim. E a internet tá aí pra isso, ajuda demais nisso. Mas vale essa reflexão. Às vezes vale mais a pena ficar calado, ficar em paz. Ou deixar o outro em paz. Pra depois não lamentar quando ele estiver descansando em paz.